Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like ou dislike e partilhem à vontade, partilhem com seus colegas de grupo de estudo bíblico, do grupo da família, do grupo de catequese, partilhem à vontade. Façam com que esse vídeo de estudo chegue cada vez mais a mais pessoas. E como sempre faço aqui, deixo meu agradecimento a todos os colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira formal e todos aqueles que fazem de maneira anônima. Muito obrigado. Lembro que o material dessa aula, e junto com a chave Pix e outras coisas mais, está aqui nos comentários desse vídeo logo abaixo, tá bom? Tem os links ali, também tem este material. Bom, gente boa, essa é a 18ª lição e, enfim, depois de fazermos todo um estudo sobre a Páscoa, sobre o significado, sobre os ritos, hoje nós vamos finalizar essa parte da Páscoa para que possamos entrar na próxima aula no tema do êxodo, da caminhada no deserto. Hoje nós vamos finalizar então a passagem, a Páscoa da libertação, a Páscoa, só que olhado do ponto de vista do olhar de Cristo. Como essa celebração, que tem várias origens, como vimos no último vídeo, no vídeo 17, como ela foi abarcada, como ela deve ser compreendida por nós cristãos, como Cristo e seus apóstolos viveram esta celebração. E como esta celebração pascal, ela também evoluiu entre os judeus até os dias de hoje. Bom, a Páscoa de Jesus. Essa altura do nosso estudo, muitos de vocês, senhores, senhoras, pode estar com essa pergunta na ponta da língua. Como Jesus celebrou esse rito? Onde que nós encontramos as citações, os indícios de fato de que Jesus celebrou esta Páscoa, da maneira com que os judeus celebravam? Bom, sim, Jesus celebrou. E na época de Jesus, a Páscoa era celebrada com este rito que nós vamos descrever logo após. Uma festa que integrava, como vimos, a prática familiar, que é toda uma herança que os judeus tinham, com o uso do templo, que não era uma parte tão antiga, mas foi agregada. Como vimos na evolução dessa celebração, após a reconstrução do templo, do exílio, ia-se ao templo para matar o cordeiro. E em seguida, cada chefe de família trazia o cordeiro para casa para jantar. A festa da Páscoa era, ou melhor, para os judeus e para nós, uma festa familiar. Pois para o povo da antiga aliança, o templo era apenas o lugar do sacrifício do cordeiro. E aí nós chegamos àquela pergunta: a última ceia é uma ceia pascal? Como é? Sim. Sabemos que historicamente Jesus com os seus discípulos, durante a festa pascal, durante o banquete pascal, ele celebrou aquilo que nós chamamos de última ceia. Nós temos essa citação em Marcos capítulo 14, nos versículos 1, que nos dá de fato a data, o local, o momento, e o 12 ao 18, que vai nos descrever um pouco esta celebração. O texto diz o seguinte: ora, versículo 1, dali 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio para prender Jesus. A traição para matá-lo. O versículo 12 em diante. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, imolava-se o cordeiro pascal, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade. Vos sairá ao encontro um homem, carregando um cântaro de água. Seguiu. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala que devo comer a Páscoa com os meus discípulos?
e ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, já mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Versículo 16. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. Enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Quando no primeiro dia dos pães ázimos dá aos seus discípulos a tarefa de preparar a Páscoa, Jesus pretende organizar essa ceia que deve ocorrer de acordo com um ritual bem preciso. É o ritual. Jesus não está criando nada. Ele está dando uma nova dinâmica à tradição judaica. O texto que será apresentado, na verdade, ele vai descrever a Haggadah. E na apresentação desse rito judaico da ceia pascal, vamos nos referir aos momentos mais significativos vividos por Jesus e seus discípulos. Então, como é que se celebrava esta ceia? Como é que se celebrava a Haggadah de Peshá, ou seja, a ceia da Páscoa? Haggadah, Peshá. Então, a ceia da Páscoa, como ela era celebrada? Nós não temos propriamente o ritual antigo, né? Aquele observado por Jesus, mas conhecemos o ritual, o rito que, após o ano 70 depois de Cristo, e foi reformulado, claro, devido à reformulação da escola rabínica de Jonahan ben Zakkai, foi descrito. O templo já está destruído, foi destruído por volta do ano 100, né? E aquela descrição que nós temos da celebração pascal, ela então por volta do ano 70. O cordeiro, ele era, antes disso, ele era sacrificado no templo. E aí todo um rito. O que houve após o ano 70 é que não existe mais o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro deveria ser sacrificado no templo, essa é a regra. O cordeiro então se foi. Hoje, de fato, na refeição judaica da Páscoa, o cordeiro não é mais consumido. Porque para ser um sacrifício válido, o cordeiro deveria ser morto ritualmente no templo de Jerusalém. E exclusivamente lá. Como não há mais templo, o cordeiro não pode mais fazer parte do rito pascal. Atualmente, então, o que temos neste ritual pascal, o prato ritual na ceia judaica, é colocado apenas a coxa de um cordeiro, a perna do cordeiro, não comestível, apenas como uma lembrança. O banquete termina com o desejo: este ano aqui, o ano que vem em Jerusalém. Então guardem bem isso. Os judeus celebram a Páscoa hoje sem comer o cordeiro. Porque o cordeiro, para ser válido na ceia, deveria ser sacrificado. Então a única coisa que eles colocam é uma memória. A perna de um cordeiro, a coxa de um cordeiro, não comestível. E isso é apenas uma memória. E toda a celebração ela vai terminar desta maneira: este ano aqui, ano que vem em Jerusalém. No prato ritual, isso aqui eu vou fazer um adendo agora vocês entendem porque a esplanada do templo, onde existem 2 mesquitas hoje, é tão importante para esta religião. E o grande problema geopolítico que nós temos quando para 2 religiões o local sagrado é o mesmo, onde os judeus deveriam estar celebrando o sacrifício do cordeiro, nós temos 2 mesquitas. Mas é apenas um adendo aqui. Neste prato ritual que hoje é apresentado, nós temos os seguintes alimentos: 3 pães ázimos, um em cima do outro, são colocados à mesa, um em cima do outro.
Uma perna de cordeiro, que não é comida, aipo, né? E ervas amargas. Também um purê de maçã e um ovo. Haggadah Shel Peshach, como eles chamam, que é o conto da Páscoa, esse Haggadah Shel Peshach, o conto da ceia pascal, indica apenas uma parte dele. A parte central inclui a memória narrativa dos eventos da libertação do Egito. O rito completo ele é chamado de Seder, ordem, que inclui uma série de gestos familiares, né? Gestos familiares simples a serem realizados ao redor da mesa antes e depois desse jantar. O que nós vamos ver aqui, o que eu vou apresentar para vocês, não são propriamente a descrição desses gestos, desses ritos. Não vou entrar nisso, né? Porque eles são apenas rituais e são, inserções posteriores. O que eu vou apresentar aqui são, de fato, os passos que são dados, os passos, de fato, rituais. Rapidamente, esses momentos rituais têm nomes específicos e têm significados específicos. Então, são 13. Eu vou começar pelo Kodesh, que significa consagrar. Então, começa a ceia com uma bênção da primeira taça de vinho, que é bebido descansando o cotovelo esquerdo em um travesseiro de seda. Consideram um símbolo de liberdade, pois expressa a atitude do Senhor, ou seja, o Senhor que se reclina para tomar o vinho. É a atitude do Senhor, não é a atitude do escravo. São Lucas ele lembra que Jesus também bebeu uma taça de vinho no início da ceia. Lucas 22, 14, 18. Chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornareis comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai, este cálice é distribuído entre vós. Versículo 18. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E aí nós temos o segundo rito, que é o Urshás, que é o rito da lavagem. E aí, todos aqueles que vão comer, vão participar da ceia, lavam as mãos. Sabe que lavar as mãos não é para eles, não é simplesmente... lavam as mãos, lavam até o cotovelo, né? Tem todo um rito para isso. Depois que lavaram as mãos, secaram as mãos, tem outro rito, que é o mergulhar as verduras no vinagre, que seria o rito do Sedã, que é o rito das verduras. O aipo, falei que tem aipo e ervas amargas, né? O aipo é servido para se mergulhar no vinagre. E ao comer, se bendiz o Criador por todos os frutos da terra. Então, comendo o aipo mergulhado no vinagre, se faz uma oração de agradecimento, de bênção, de agradecimento ao Criador por todos os frutos da terra. O quarto ponto é a divisão, chamado jacás. O chefe de família toma em suas mãos os 3 pães ázimos, né? E divide em 2 partes, né? Que os 3 pães são divididos e ele esconde uma metade desses pães sob a toalha da mesa. A outra metade ele coloca novamente entre os 2 pães ázimos. Então ele quebra, coloca as 2 metades entre os 2 pães ázimos. E nós temos a narração chamada Magride. Ela é uma longa narrativa que é propriamente chamada de Haggadah, ou seja, a história, a narração, que ela é uma interpretação lendária, teológica, tem uma certa proporção de homilética, né? Mas
que na verdade narra o evento do livro do Êxodo. No início, com o pão na mão, o chefe da família ele vai recitar a fórmula em aramaico. O texto parece antigo e, pelo menos em parte, ele corresponde às palavras ditas por Jesus em aramaico e tem um som estranho, né? O som ele predominante é um Ra, que mais parece um gemido, um lamento. A lahakma, akalu avatana behaha demizraim. Eis o pão da aflição, que os nossos pais comeram na terra do Egito. A própria estrutura fonética é um lamento. É como um ai, 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 ai. Alakmaha em akalu avantana behahara desraim. Então, essa maneira, ela vai lembrar que é o pão da aflição. É o pão que os pais comeram na terra do Egito. E existe uma oração que se faz. Que venham os que têm fome e comam. Os necessitados venham e tenham a Páscoa. Este ano aqui. No próximo estaremos na terra de Israel. Este ano somos escravos. No ano que vem seremos livres. Então sempre é um lamento, mas um lamento de esperança por uma libertação que há de vir. É o começo da história. De acordo com o estilo típico dos comentaristas rabínicos, o texto do Êxodo ele é retomado como a explicação e com algumas atualizações. O grande ápice desse relato da Páscoa é precisamente o texto que já tínhamos lido no início do nosso estudo sobre o Êxodo. Em cada geração, cada um deve se colocar naquela cena, como se estivesse saindo do Egito. Porque o Senhor não só libertou os nossos pais, mas nós cremos que fomos libertados com eles. Esta é a lógica dessa celebração. A longa e complexa narrativa, ela vai terminar com a primeira parte do Halel, ou seja, os Salmos 113 e 114, que são proclamados. Então, neste momento, depois que são proclamados os Salmos, se bebe a segunda taça de vinho. E aí, novamente, nós temos uma purificação. O Roshazá, que é a lavagem. Eles lavam a mão novamente. Provavelmente neste momento, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E aí é surpreendente porque ele mudou o rito. Ele lavou, ele se colocou a serviço. João 13, 2, 5. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que ao Pai tudo dera em suas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-la com a toalha que estava cingido. Então, Jesus, neste momento em que eles lavam as mãos, Jesus lava os pés. E aí nós temos a sétima parte desse rito, que é comer o pão ázimo. Mozi Mazá. Então, Mozi Mazá é comer o pão ázimo. Depois de pronunciar a bênção, 2 dos pães ázimos são comidos. O superior e uma metade do central. A forma de ação de graças é: bem-aventurado és tu, Senhor, Deus do universo, que traz o pão à terra. Com toda probabilidade, neste momento, Jesus distribuiu o pão e acrescentou as palavras que são desconcertantes, com os quais se identificou que aquele pão ázimo era o próprio corpo de Jesus. Lucas 22, 19. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, isso para aqueles discípulos é algo desconcertante, porque ele está pedindo para fazer memória dele, não mais do ocorrido no Êxodo. A oitava parte desta é o Maros. Maros
é o momento da ingestão das ervas amargas. A erva amarga é levada e mergulhada num caldo obtido de maçãs raladas. Então, é uma erva amarga que é mergulhado neste caldo obtido com essas maçãs raladas. E quem já amassou maçã, depois de uns minutos ela oxida. Então, ela fica com uma cor avermelhada, parece terra. É o símbolo da lama com que os tijolos foram feitos no Egito, do sofrimento dos pais durante a escravidão. Então, eu estou comendo aquele molho mergulhado no amargo. É o trabalho amargo. Aquela lama amarga lembra o sofrimento dos pais. Então, tudo está sendo memorado. Nós temos o Korek. Korek agora é o momento em que é feito o embrulho, se embrulha. O terceiro pão asmo é tomado e é envolvido com aquelas ervas amargas. E todos juntos são mergulhados neste caldo. Então se come. Então é um costume que você pega o pão, você pega a erva amarga, mergulha naquele caldo e come. E aí finaliza-se, de certa maneira, esta parte dos símbolos. E aí nós temos o que? A janta propriamente dita. Então, tem os outros alimentos, são colocados. Se chama Shukan Orek, é a hora do jantar. Então, se janta normalmente, se come. Ao final, depois do jantar, é pego o pão. Aquele pão que tinha sido escondido, estava sob a toalha da mesa, é comido junto. Se chama o zafum, comer aquilo que está escondido. A partir desse momento, não se come mais nada. Esse é o último item da ceia. Se come o pão que estava escondido sob a toalha da mesa. A partir desse momento, até o dia seguinte, não se come mais nada. E aí, o ponto número 12, que é o penúltimo ato, né, o penúltimo ato dessa cena, temos a bênção. Se enche a terceira taça de vinho, que é preenchida com uma longa... Enquanto se preenche a taça, se faz uma longa bênção que é recitada. É o cálice da bênção. O cálice da bênção ele é preenchido. E possivelmente foi neste momento em que Jesus, depois de jantar, distribuiu o cálice de vinho, acrescentando as palavras que identificavam que aquele cálice era o seu sangue, no qual se estabelecia a nova aliança. Lucas 22, 20. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Há alguns anos, muitas famílias estão familiarizadas com a leitura, e agora é um adendo que eu faço aqui. Logo após a Segunda Guerra Mundial, as famílias hebraicas, de origem hebraica, elas fizeram uma pequena adição nesta leitura ritual que se fazia neste momento na Páscoa, em memória de todos aqueles judeus, hebreus, que morreram no Holocausto. Então, é um processo de atualização que ainda continua acontecendo. O texto ele é muito interessante. Nesta noite que, de lembrança, elevamos os nossos pensamentos de tristeza, a piedade aos nossos 6 milhões de irmãos espalhados na Europa, que pereceram nas mãos de um tirano maligno que se irritou contra o nosso povo 7 vezes mais que o faraó. Esta era a ordem do tirano aos executores de suas ordens criminosas: ide e aniquilá-los como povo, e que o nome de Israel não seja mais lembrado. E mataram inocentes e puros, homens e mulheres, crianças, com gás venenoso, em crematórios. O estilo é bíblico, mas as palavras são modernas. Os sobreviventes de nosso povo, que se encontravam em guetos, campos de extermínio, sacrificaram suas vidas pela santificação do nome, isto é, de Deus.
E muitos deles, com grande heroísmo, se levantaram contra os ímpios, lutando amargamente até a morte. Foi a primeira noite da festa de Páscoa que os sobreviventes do gueto de Varsóvia se levantaram e lutaram como Judas Macabeu em seu templo. Então, eles estão fazendo memória de algo do passado que aconteceu com eles nos tempos modernos. Aqueles que ao longo de suas vidas foram dignos de amor e de simpatia não se negaram no momento da morte e mantiveram a elevada honra de Israel. E do fundo de suas almas, os mártires tiraram forças para cantar: eu creio na vinda do Messias. Apesar de que tarde virá, apesar de tudo, eu creio. Então, essa é a oração que se faz ao encher, o cálice da bênção. Depois de beber esse cálice, um quarto copo ele é preenchido, chamado cálice de Elias, que é o cálice da espera. Esse cálice não é bebido. Lembram-se que antes que venha o Messias deve vir Elias. Então o cálice de Elias está cheio. O cálice de Elias está esperando. O cálice do profeta está esperando. Por isso que ele é enchido, o cálice é enchido nessa celebração, mas não é bebido. Neste mesmo tempo, a porta da casa é aberta, todos ficam de pé e começam o canto final, que é o Halel, ou o Lodô, que é um louvor, né? O grande Halel é cantado, ele inclui o Salmo 115, 116 e 136. Os evangelistas também observam que a última ação dos apóstolos com Jesus na noite da ceia foi cantar um hino. Marcos 14, 26 atesta isso. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí, o ato da conclusão, que é chamado de Nizra, Nizra, Nir-Zá, é um som Nizra. A fórmula é muito simples. A fórmula do Nizra, que é a última bênção, a bênção de conclusão, ela é um ato de esperança, onde se diz, ano que vem em Jerusalém. Aquela história, eles estão memorando, eles estão atualizando a Páscoa. E aí nós chegamos a esta questão, né? A crença muito forte na vinda do Messias é marcada por esse ritual judaico da Páscoa. Assume um grande valor precisamente para as nossas celebrações, porque da mesma maneira que os judeus celebram na esperança da vinda do Messias, nós celebramos a festa já existente, lembrando da nossa libertação. Foi realizada na nossa vida. O verdadeiro êxodo não é sair da caminhada pelo deserto. O verdadeiro êxodo é a passagem de Deus na nossa vida. O verdadeiro êxodo, na nossa visão, acontece na ceia pascal. Ou seja, o cristão celebra a Páscoa como o judeu celebra a Páscoa. Porém, não esperando algo, mas celebrando algo que já ocorreu. O judeu lembra daquele fato antigo no Egito. O cristão lembra daquele fato que é entendido como a passagem do Messias na nossa caminhada. Ele veio e completou o fato antigo. Os judeus estão esperando a conclusão de algo. Nós sabemos que este algo já aconteceu. Então, com relação ao Cordeiro Pascal, que não é mais celebrado entre os judeus hoje, o cristão entende que aquele Cordeiro do passado é apenas uma tipologia, uma figura, uma prefiguração do verdadeiro Cordeiro que é Cristo. São João Evangelista, ele faz uma observação com uma finesse teológica, que o momento da morte de Jesus coincide com o momento em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Ou seja, enquanto Cristo está morrendo na cruz, o cordeiro era sacrificado no templo para ser celebrada a Páscoa, né? Os cordeiros eram mortos no templo para a repetição da Páscoa. E ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o primogênito, verdadeiramente sacrificado. O pão ázimo da Páscoa é o pão eucarístico, que é não ázimo, porque nos recorda o acontecimento pascal no momento da libertação. É o momento da celebração. Me explico aqui. O pão ácido que nós comemos, ele não está recordando o momento da libertação lá no passado. Ele é o momento da libertação. Ele é o momento da salvação.
quando tomamos o pão, quando tomamos o vinho, é Deus que passa. É Deus que passa, Deus que entra na nossa vida. Santo Agostinho tinha uma expressão muito bonita sobre isso. Quando pregava a Eucaristia, dizia: contemple Deus, contempla aquele que és. Contemplar isso, contemplar a passagem de Deus na nossa vida, a entrada de Deus na nossa vida, a permanência de Deus. O que estava no texto antigo, né? Agora ele se expande. Para nós cristãos é muito mais o sentido da Páscoa de verdadeiramente a passagem, não passagem simplesmente de um ano, mas a passagem da graça, a passagem da liberdade, a passagem da morte para a vida, do tempo para a eternidade. Então essa passagem, ela é profunda e decisiva para nós. A celebração batismal da Páscoa, que nós celebramos no Sábado Santo, representa esse sacramento, essa passagem, essa libertação, essa passagem através do mar para a terra prometida. Então, a festa da Páscoa, ela assume para nós cristãos, dentro dessa ritualística que Cristo seguiu, dando nova dinâmica, um valor imenso. Ela é o memorial de uma libertação real. Então, nós concluímos esse estudo sobre a Páscoa de Jesus, lembrando das palavras de São Paulo, que nos diz em 1 Coríntios 5,7: purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos. Porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Então, nós somos os pães ázimos que, misturados com o Cordeiro, fazem a nova Páscoa. Portanto, sem fermento velho, ou seja, abandonemos as esperanças sem sentido de fé, sem sentido, sem fé. O fermento velho deve ser eliminado, ou seja, abandonemos os maus costumes, os maus pensamentos, porque isso é velho, é parte da velha criatura. Então, o grande convite desta reflexão sobre este tema da Páscoa é que, de fato, nós cremos que somos novos em Cristo e que a Páscoa celebrada e perpetuada até hoje, ela de fato não é a espera de algo, mas a posse de algo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.